abençoe. Mais um dia no Sofá da Lu, com o pastor Rodrigo, nosso amigo aqui de muitos anos. Ele tem uma grande palavra, vou pedir para ele estar falando o tema de hoje, um tema muito especial. E tenha a liberdade, que Deus te use, em nome de Jesus. Amém. Agradeço pela oportunidade, que Deus venha nos abençoar, amigos de bastante anos, e assim continuaremos muitos anos também. Amém. O tema que nos foi pedido, que nós até Lu tinha me comentado, qual o tema que você quer falar? Eu falei, não, acho que Deus quer falar algo diferente. Veja o que Deus quer falar e nos passe, vamos estar estudando o tema. E o tema que nos foi passado foi como viver o novo de Deus nesses tempos difíceis. E temos vivido realmente tempos difíceis, entendendo que estes são os últimos dias antes da volta de Cristo, que cremos que Cristo vai voltar para buscar a sua noiva, e nós nos incluímos nisso. Como nós estamos vivendo nesses tempos difíceis? Como estamos fazendo para enxergar algo novo de Deus nesses tempos difíceis? Porque eu acredito que existe duas profecias para esse tempo que estamos vivendo. Se você tiver com a sua Bíblia aí, nos acompanhe também em nome de Jesus. A profecia que Pedro falou, que estava lá em Joel 38, e a profecia que ele falou que está em Atos 2,17. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão visões. Mas também no livro de Mateus 24, você lê depois ali o verso 10, 11, fala ali. E por último, nos últimos dias, se multiplicará a iniquidade e o amor de muitos se esfriará. A pergunta que eu faço é, em qual das duas profecias que nós estamos? Se nós estamos na profecia de que nos últimos dias Deus derramaria sobre nós o Espírito Santo, se eu estou vendo essa realidade, ou se eu estou vendo a outra profecia, que nos últimos dias a fé de muitos se esfriaria, o amor de muitos se esfriaria e um monte de problema acarretaria na vida cristã. Em qual das duas profecias que eu estou vivendo? Porque o que a gente percebe hoje em dia? Deus é um Deus de constante evolução. Deus não para de evoluir. É o mesmo Deus ontem, hoje, para todo sempre. É um Deus que agia no passado, é um Deus que agia no presente. E da forma com que Ele age hoje, também está sempre em evolução. Se eu não estou vivendo algo novo, a culpa não é de Deus. A culpa é minha. É da minha conexão com Deus que está vendo algum problema. É da minha conversa com Deus que está vendo algum problema. Eu não estou me aproximando de Deus, não estou conversando com Deus, não estou convivendo com Deus. Então isso que está me trazendo eu não viver o novo para Deus, com Deus, eu não enxergar o novo. Porque Deus, ele é novo, né? Deus sempre se renova. Deus sempre se renova. A própria palavra de Deus fala em Oséias 6:3, a parte A. Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Se eu não estou vivendo algo novo, uma das perguntas que eu faço é, eu conheço realmente a Deus? Porque muitas das pessoas estão vindo na igreja, tentando conhecer a Deus apenas pela bênção que Ele pode me dar. Mas não para conhecer Ele num relacionamento, numa vida diária, porque Deus não quer conviver comigo apenas quando eu vou no culto. Não vou no culto é muito de nós comungar, conversar com os irmãos, adorar a Deus em unidade, juntos, mas o convívio com Deus é diário. A relação com Deus é diária. Deus fala conosco do amanhecer ao anoitecer. Deus fala conosco no abrir de manhã cedo a Bíblia, ou estamos andando de ônibus ou andando de carro, ou um filho que fala, uma circunstância que acontece. Deus fala conosco em todos os momentos, e sim, vai ter momentos que eu vou parar, dobrar os meus joelhos, e Deus, na minha oração, vai falar comigo de uma forma diferente, porque Ele fala o tempo todo. E acho interessante que Ele fala, prossigamos e conhecer a Deus, e que ninguém conhece Deus na sua totalidade. Você tem um tempo de fé, eu tenho um tempo de fé, e eu não aprendi tudo de Deus. Não tem alguém que fala, eu conheço muito da tua vida,
você conhece muito da minha vida, mas ainda tem coisas para conhecer. Mas chega um ponto que vai chegar e dizer, não, mas isso eu já sei da vida do Rodrigo, da Lu, eu já sei isso da vida da Lu, já sei quantos filhos tem, já sei sobre tudo que ela passou na vida dela. Deus não. Esgota, né? Esgota. A gente é esgotado, a gente é limitado. Deus não. Deus nunca para de nunca ter. Nossa, já sei tudo de Deus. Isso não existe. Sempre vai ter algo novo de Deus para nos revelar. E se nós não estamos enxergando esse algo novo, alguma coisa está atrapalhando a nossa visão. Eu notei, entre tantas coisas que pode atrapalhar a nossa visão, eu notei algumas coisas que pode estar atrapalhando a nossa visão. Viver no passado. Em Filipenses 3:13 fala assim, irmãos, não penso que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. O esquecer do passado não é esquecer a experiência do passado, mas tem muita gente que vive remoendo o passado e não consegue viver algo novo. Aprisionado, no caso, né? É remorso, é pessoas que não conseguem perdoar alguém do passado, é pessoa que não consegue desculpar a uma pessoa da família, ou está casado e não consegue perdoar uma coisa do casamento, ou uma coisa que um filho fez, ou que o pai fez, ou que um amigo, não importa, alguma coisa fez do passado que eu não consigo perdoar. Não tem como tu viver algo novo ainda apegado àquela âncora do passado. A âncora está lá, e eu vou continuar arrastando, vou tentar continuar caminhando para o novo e vai continuar vivendo o novo. Não tem como. E eu vou te fazer uma pergunta, que eu sei a resposta, mas eu vou te fazer uma pergunta, e Deus já perdoou? Deus já perdoou. Deus já lançou no crentes a palavra no lago do esquecimento. Mas é aí que eu entro num outro debate. É muito mais difícil muitas vezes nós perdoar a nós mesmos do que perdoar as outras pessoas. Muitas vezes a pessoa, até no Pai Nosso fala isso aí, que eu tinha anotado aqui, perdoai a quem nos tem ofendido. Muitas vezes nós perdoamos a quem nos tem ofendido, mas esquecemos muitas vezes que nós erramos no passado e nós continuamos nos remoendo pelaquela atitude que nós tivemos no passado. Não nos perdoamos, mas Deus já nos perdoou. Deus já nos Alguém perdoou, já nos perdoou e a gente continua fixo naquela função. Eu não sou merecedora. Eu não sou digno, eu não sou merecedor, eu não mereço a bondade de Deus, eu não mereço as coisas que acontecem comigo. E pelo contrário, aquilo já passou. Uma coisa maligna, né? Uma coisa maligna isso, né? O diabo ataca dessa forma e muitas pessoas entram na depressão, entre tantas outras formas, por esse motivo. Dão a legalidade para ele. Dão legalidade porque realmente eu não mereço ver algo novo de Deus. Realmente eu não mereço ver uma família abençoada. Realmente eu não mereço ter um ministério. Realmente, nossa, como Deus pode usar a mim, que eu sou um pobre pecador e não sirvo para nada. Por isso eu estava ouvindo um pregador, ele falou exatamente sobre isso aí. Ele estava orando a Deus e Deus, ele estava falando, Deus, eu sou um pobre pecador, eu não sirvo para nada, eu sou o bichinho de Jacó, eu, Senhor Deus, eu não sou nada, Senhor Deus, eu sou o pó, eu sou, Senhor. E Deus gritou no ouvido dele, para de falar isso, para de falar isso. Fala isso para o seu filho. Você conseguiria xingar o seu filho? Você conseguiria falar isso para o seu filho? Ou o seu filho falasse isso para você? Ah, pai, eu sou isso, eu sou ruim, eu não presto para nada. O que você fala para o seu filho? Não, filho, não é isso nada. Você pega o seu filho, motiva ele levanta ele e diz, não, filho, passou, filho, vamos continuar. É o mesmo sentimento que Deus tem quando a gente começa a se autodepreciar demais. A gente é pecador, mas precisa haver uma evolução. Limpa o pecado, corrige do pecado, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O passado serve para quê? Para a gente ter experiência de como não errar mais. Aprendi, não vou errar mais. Eu vou dar seguimento nessa minha vida. Porque a vida com Deus é uma contínua, é um crescimento, é uma evolução. Esse assunto era um leque, né, pastor Rodrigo? Era um leque, né? Muito grande. Pessoas que foram abusadas, né, na infância, jovens, adolescentes, pessoas que já tiveram um casamento perturbado, aí eles, nunca mais eu vou reconstruir minha família. Não mereço. Eu não mereço. Não mereço ter uma família abençoada, não mereço ter uns filhos abençoados. Eu não mereço casar porque meu pai me abusou, né? Então eles vivem
agarrado nisso, sendo que Deus já curou, já sarou, já tratou, mas Já a perdoou. pessoa mesmo, né? Então a pessoa tem que procurar em Deus, né? Procurar em Deus. Se o caso, nós acreditamos que Deus pode curar e libertar e restaurar todas as coisas. Se eu não conseguir dessa forma, eu acredito que até mesmo um psicólogo pode sentar e conversar com a pessoa para tentar resolver isso aí. Mas a pessoa tem que entender e tem que se libertar disso de uma forma, de uma vez por todas. Porque a cura real está em Deus, né? Está em Deus. Não adianta tomar um medicamento e ir num psicólogo se não tiver a cura direta de Deus, né? Exatamente. Deus vai curar, Deus vai nos impulsionar a nos libertar. Buscando em Deus a gente pode todas as coisas. Pode todas as coisas. Não estou conseguindo? Poxa, eu vou tentar agir com um psicólogo, com um psiquiatra, alguma coisa. Porque automaticamente Deus também, Deus deu a capacidade para o psicólogo, para o psiquiatra, vai estar também ajudando as pessoas a conseguir passar, evoluir e desenvolver. O que a gente não pode é viver o resto da vida algemado, aprisionado com essa âncora do passado. Ou não perdoando as pessoas, ou não perdoando a si mesmo. E eu te falo que o perdoar a si mesmo, às vezes é mais difícil do que perdoar as outras pessoas. Outra coisa que faz com que eu não consiga crescer é o andar ansioso. É a pessoa ansiosa que está pensando no futuro, mas esquece de olhar para o presente e de viver o presente. Reclama do que não tem e não agradece pelo que tem. Reclama do que não fez e esquece do que já fez. Eu não tenho a casa que eu queria, mas não esquece de lembrar a casa que tem. Eu não tenho o carro que eu queria e esquece de agradecer pelo carro que tem. O que nós vamos fazer? Se projetar, se organizar, estudar para o futuro. Mas a pessoa quando está com ansiedade, que a ansiedade é um problema muito sério hoje em dia, ela não consegue nem estudar, nem se projetar, nem se organizar para o futuro. Ela acaba atropelando as coisas e esquece de se programar para o futuro. Então ela não consegue fazer nada, né? Não consegue fazer nada, né? Ela fica andando em volta. Não consegue fazer nada. A gente fala que fica andando em círculos. Eu não consigo fazer isso, eu não vou conseguir fazer, mas eu quero vislumbrar o futuro. Mas esquece de viver o presente. Tem que se ver o presente? Tem que se ver o presente. Tem que se fazer as coisas no presente? Tem que agradecer pelo que tem? Lógico que tem que agradecer pelo que tem. O que eu tenho é suficiente para o que eu estou vivendo agora? Eu quero mais? Quero mais. Mas vou reclamar do que tem? Não. Agradeço pelas coisas que nem nós estávamos conversando. Agradeço pelas coisas que tenho, vislumbrando que Deus tem o melhor para a minha vida. Agora, se eu apenas reclamar do que tenho e apenas enxergando só o que eu quero, sem me movimentar, viver ansioso, na expectativa do que vai acontecer para daqui a pouco, vale a pena? Não vale a pena. Não vale a pena. Muitas pessoas estão entrando em quadro de depressão, pessoas em quadro de suicídio, realmente por causa da ansiedade. Não se programa para viver o futuro, mas também não vive uma vida de qualidade presente. Isso não está em Deus. Isso não está em Deus. Uma pessoa que é ansiosa, deixa eu até pegar para ti aqui, ó. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, seja os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. É lindo esse versículo. Não né? andar ansioso. E agradecendo, né? A palavra de Deus com ações de graça. Só agradecer, né? Agradecer pelo que tenho, né? Agradecer pelo que tenho, mas me projetando para as coisas que melhores virão. Eu acredito que você quer uma casa melhor, um carro melhor, uma vida mais estável, um estúdio melhor. Estamos estreando um estúdio novo aqui. Eu tinha falado, agora eu vou até falar do estúdio novo aqui. Estúdio novo hoje, verdade, tá né? bonito pra caramba aqui. A gente sempre quer evoluir, a gente sempre quer melhorar e temos que melhorar. Deus é um Deus de constante evolução e inclusive isso ele vai nos impulsionar a melhorar. Mas o que acontece se nós viver ansioso, pensando no futuro, sem viver o presente, a gente não vai ver o futuro que a gente está querendo chegar. Outra coisa que nos faz com que a nossa visão
esteja obscura, para que a gente não consiga enxergar o novo de Deus e o melhor de Deus, é a murmuração. A murmuração tem aqui em 1 Coríntios 10:10, vós não devem se queixar, como fizeram alguns deles, por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Isso fala na passagem lá que o povo reclamou lá no deserto. A murmuração para Deus é como se dissesse: Deus, no teu lugar eu faria muito melhor do que o Senhor. Deus, no teu lugar eu não procederia desse jeito, eu procederia dessa outra forma, esquecendo que Deus não sabe apenas o passado e o presente, mas Ele sabe o nosso futuro. Muitas vezes Deus não nos dá algo que nós estamos querendo para aquele momento, que se dá naquele momento Ele pode nos prejudicar. Eu estava falando disso com o meu filho, ele tem 7 anos, e eu estava falando com ele, ele falou assim: pai, tô com vontade de ter um carro. Filho, que carro tu quer ter? Eu quero ter uma Ferrari, eu quero ter um Corvette, eu queria ter muito uma BMW. Nossa, E se eu te... Só carro bom. Eu falei: se eu te dar um carro desse, o que tu faz com um carro desse? Pai, eu vou sair dirigir. Eu tenho condições de dar um carro desse para o meu filho? Ele tem 7 anos, é pequeno. É lógico que, na comparação para o espiritual, muitas vezes nós pedimos algo para Deus que Deus olha assim: filho, eu não posso te dar isso. Porque se eu te dar isso aí, ali na frente vai te acontecer um problema muito maior. Deus é um pai. E se nós não estamos vivendo algo novo com o nosso pai, alguma coisa está errada. Deus quer que nós estejamos em constante evolução. Nós cantamos: Senhor, eu quero viver algo novo. Mas se nós não estamos vivendo algo novo, nós precisamos entender aonde foi que nós paramos de viver e de conviver com Deus. Porque Deus, como Pai, quer que a gente esteja sempre perto em evolução. Uma das coisas que Deus faz com que nós nos impulsionamos e nós possamos a crescer são as lutas e adversidades. As lutas e adversidades fazem com que a gente cresça e evolua e entender que existe um tempo e um propósito para todas as coisas. Existe tempo para as coisas. Senhor, Deus, estou ansioso para isso. Senhor, mas se eu não vou receber, eu vou murmurar. E muitas vezes você está no meio do processo no qual Deus está te trabalhando para que lá na frente você consiga receber algo diferenciado, e no meio do processo você reclama e murmura e volta, e tem que voltar todo o processo. Nós temos que entender, não tem como se tornar algo grande sem passar do pequeno, médio. Tem que haver um crescimento. A própria palavra fala que Jesus crescia na graça e no conhecimento. Quando os discípulos, as 2 vezes que eles foram no mar, há um crescimento de fé deles. A primeira vez que eles passaram um problema de tempestade, Jesus fala para eles: não tendes fé? Na segunda vez que eles passam um problema de tempestade, Jesus está no alto do monte, que nos fala no livro de João. Jesus está no alto do monte olhando para os discípulos, Jesus vai caminhando por sobre as águas, e Jesus fala para eles assim: se a fé de vocês está tão pequena, vocês não conseguiram ainda atingir. Mas de não tendes fé para tendes fé mesmo pequena, já houve uma evolução. Até o ponto de que Pedro caminhava e as pessoas eram curadas através da sombra dele. Parte da fé das pessoas e parte da fé de Pedro. Então há um crescimento, a pessoa precisa entender que há um crescimento, há um processo de evolução, há um processo de amadurecimento, tanto na vida física, como na vida emocional, como na vida espiritual. Por que Deus não está me dando os ministérios que eu quero? Por que Deus não está me dando algo novo que eu quero? Porque existe um processo. Muitas vezes nós não respeitamos os processos. Às vezes a gente vê a pessoa crescer muito rápido, e às vezes ela não tem estrutura física, emocional e espiritual para aquela situação, e automaticamente também a queda dela é muito rápida também. Então é melhor que você vá crescendo, mas há uma crescente evolutiva, sem parar de crescer com Deus, enxergando em Deus, do que crescer muito rápido e depois cair muito rápido. Nós temos que, voltando aos assuntos que eu falei contigo aqui, olha aqui. Não viver no passado, não viver apegado às coisas do passado e perdoar e dar sequência na vida. Não andar ansioso, murmuração e entender os processos de Deus.
Que nem o pastor Tiago Brunet fala muito disso aí, eu já li alguns livros dele, fala sobre isso aí, sobre a evolução da lagarta e a borboleta. A diferença da lagarta e a borboleta é só o processo. Existe o processo da lagarta, depois existe o processo do casulo, quente, apertado, a pressão, depois ela expande, cresce, sai do casulo, se torna uma linda borboleta. Às vezes a gente enxerga só o final, só a borboleta, linda, maravilhosa, mas esquece que houve o tempo da pressão, houve o tempo do casulo, do amadurecimento, do crescimento. E o amadurecimento com Deus sempre é assim. A palavra de Deus fala que Deus falou para o povo: eu levei vocês para o deserto para ver o que vocês tinham no coração, para provar vocês, para conhecer vocês. Não teve ninguém, né, até mesmo o próprio Jesus Cristo, que já saiu grande, já foi grande, já nasceu grande. O próprio Jesus, né? Há um crescimento. Tem o tempo dele, né? E o mais interessante é que o ápice de Jesus, o ponto mais alto de Jesus, não só foi a ressurreição, mas foi a crucificação. A crucificação foi o ápice de Jesus. O momento que Jesus estava mais alto que todo mundo na terra, foi o momento que ele estava na cruz. Não existe maiores e melhores, existe processos. Nós vamos passando pelos processos, entendendo que nós temos que nos apegar do passado, entendendo que nós temos que parar de reclamar e murmurar, entendendo que os processos que nós vamos passando para ver o melhor de Deus, para ver e viver o melhor de Deus, passa-se um processo, passa-se um tempo e logo a gente vai conseguir chegar realmente no melhor de Deus. E quando chegar no melhor de Deus, já estou no ápice, não está no ápice. Deus ainda tem coisas maiores para nós. Já cheguei em coisas maiores, nossa, estou bombando. Agora sim, agora já cheguei. Nada. Deus tem coisas muito maiores. Deus tem projetos maiores. Deus tem coisas maiores para fazer através da nossa vida. Como fala, não lembro o nome do profeta. Os meus pensamentos são maiores que os vossos pensamentos. E os meus planos são muito maiores que os planos de vocês. Os planos de Deus vão sempre nos surpreender. Concorda comigo? Concordo. Tá quieto, não, me tô olhando. quieto aqui, tô pensando, falando com Deus. Não, porque nesse tempo que a gente está vivendo agora, né, as pessoas botaram muita culpa no Covid, né? Covid. Porque eu não posso fazer, porque eu não posso, mas muitas pessoas, inclusive eu, Começou o canal pelo comecei Covid, o canal pelo Covid, cresci bastante, tanto eu como a minha família, e muitas pessoas cresceram muito por causa do Covid. Né? Tempo de fazer algo para Deus, para aquelas pessoas que ficaram em casa, que não podem, outras que se fecharam com medo, né? A gente respeita as pessoas também, né? A gente respeita as pessoas, claro, cada um tem uma ideia de vida. um Pensar. processo também, está num processo, Uhum. né? E a gente, quem somos nós para dizer, né, que tem que Pra fazer julgar isso, o tem que momento. julgar ou não, né? Mas elas têm que ouvirem a palavra do Senhor Jesus, né? Então foi uma maneira da gente fazer com que todos, né? Todos, não somente a nossa igreja, não somente o nosso grupo, mas todos ouvissem a palavra de Deus. É verdade. E aí eu vejo que as pessoas meio que se desanimaram, né? Meio que se desanimaram. Mas Deus não parou, ele não, antes, né? Lá Continuou crescendo. em 2018, 2019, né? lá, as pessoas pensaram, ele era um Deus e agora ele é um outro Deus, né? Porque aconteceu o Covid, né? A culpa é de Deus. Aonde é que está Deus? Foi Deus né? que colocou, onde está Deus que não evitou essa pandemia. Deus está no mesmo lugar. Né? Então, Deus continua no mesmo lugar, tem no nos trono. cuidado, tem nos livrado. Não somente, né? Porque eu vejo assim que todo mundo entrou nessa luta, né? Não foi só nós, o povo cristão, né? Que entrou nessa... Né? A gente entrou numa luta, numa guerra espiritual, mas não foi só o povo cristão, foi todo mundo, né? Todo mundo entrou. Todo o planeta entrou no mesmo, botou todo mundo no mesmo saco e estávamos todo mundo na mesma pandemia. Não foi, o cristão tem, o cristão não tem, aquele daquela religião só no país fulano. Não. Botou todo mundo no mesmo saco e todo mundo passou pelas mesmas dificuldades. A pergunta é, o que eu fiz no meio dessa dificuldade? Eu cresci ou só engordei? E aí veio o viver o novo, né? Eu murmurei nessa função, eu vivi um novo porque, mesmo na adversidade,
há a experiência de nós vivermos o novo. Mesmo em meio às dificuldades, sempre tem como nós vivermos o novo, algo novo para Deus, algo novo de Deus. Eu confesso que eu mesmo, nesse meio dessa pandemia, a gente nunca tinha pregado online, né? Nunca tinha pregado. Eu preguei para uma. Acabei pregando para a igreja vazia, acreditando que as pessoas estavam nos enxergando. Então Deus sempre nos surpreende com algo novo. Mas eu fiquei parado. É uma experiência assim até impactante, né? Porque tu sempre prega olhando nos olhos das pessoas, né? Sentindo, né? a ação da pessoa, né? Sentindo o momento as pessoas, o sentimento das pessoas com aquilo que você vai pregando. Pregar apenas para as cadeiras, sem ninguém dentro da igreja, não é fácil. A gente até viu um vídeo sobre isso, né? Porque igreja, o que é? Igreja é abraço, igreja é amor, né? Igreja abraço, igreja abraço, igreja... Chegou chega, a né? paz, um abraço aqui, meu querido. Né? Então, agora não poder abraçar, não poder cumprimentar o irmão com um abraço, não poder cumprimentar o irmão com uma forma de mais carinho, que era comum no meio cristão, é difícil. Mas a gente se adaptou. Né? Então, em momento nenhum a gente deixar de dizer que nosso Deus é nosso Deus, que Ele continua sendo Deus. E a gente crê, né, que Ele tem muito mais, né? Acabamos vendo muita gente fazendo live, pessoal evoluindo. Saiu da igreja, foram para o Instagram, foram para o Facebook, para as redes sociais, para fazer. Eu sou teu amigo há anos, meu Deus do céu, nunca diria, nossa, a Lu vai ter um canal no YouTube. Nem eu mesmo. A Lu vai ter um canal no YouTube. O ano quer ver que o ano que vem vai começar a pandemia e a Lu, como não vai ter mais acesso às mulheres da igreja e aos irmãos da igreja, ela vai começar com um canal no YouTube. Se falasse isso pra ti, tu ia rir. Eu ia rir. Né? Até porque isso foi algo assim que Deus me deu realmente no meio que eu estava doente, né? Que eu estava doente, nossa família estava doente. E o Espírito Santo me deu isso. Isso foi algo de Deus, né? Eu sei que isso foi algo de Deus. E para testificar, Deus usou a pastora Elisete, né? Então, Deus sempre faz isso. Eu sempre faço isso com Deus, Deus sempre faz isso comigo, porque Ele me ama, né? Ama. Deus me ama. E a pastora Elisete chegou aqui e eu conversando com ela e ela trouxe a resposta exatamente. Falou assim, eu conversando com a Luciana, acho que uns 2 dias antes, né? E eu disse, Balu, eu queria fazer algo assim, para que essas pessoas que não estão indo na igreja, que elas pudessem olhar, que elas pudessem ver, né, que Deus ainda está trabalhando, que Deus está fazendo, que Deus parou. Sabe que Ele não tá assim, como é que eu vou dizer assim, fugiu do meu controle, eu perdi o controle, não, que Deus está no controle. Tu sabe quando o povo que ele fez aquela torre de Babel lá, estava todo mundo lá querendo chegar no céu, e aí quando Deus disse, mas olha lá esse povo. Não, vou ter que dar um jeito, né? Porque se eu deixar... Vou resolver isso aí. Se eu deixar, eles chegam, né? Porque o povo, para te ver o potencial que Deus nos deu, né? Porque se tu lê ali, tu vai ver que eles poderiam chegar no céu, então... Na ideia que a Bíblia fala. Que a Bíblia fala, né? Não tem a dimensão, né? A gente olhando assim, eles vão poder chegar no céu. Porque Deus diz, não, eu vou chegar lá e vou botar uma confusão para acabar com isso daí. Eles estão lá subindo, né? Então tu vê que Deus não perde o controle de nada. Nunca. Então Deus não perdeu. O William falou isso no vídeo dele quando ele gravou contigo aqui. Sim. Deus não perde nunca o controle. Deus sempre sabe o que vai acontecer e antecipadamente nós, como seus filhos, ele já vai protegendo, cuidando. Mas a pergunta talvez seja, mas como que muitos partiram? Era a hora, tá preparado? Então assim, era a hora, né, de partir, né? Era a hora, era o tempo, a gente crê nisso, estavam preparados, chegou a hora, né? Porque, né? Partiu cristão, né? Partiu católico, Sim. Partiu espírita, partiu de todas as religiões. Né? Então assim, Deus não... Então quando eu pensei, voltando no início lá, quando eu pensei assim, a gente tem que fazer algo para que as pessoas se despertem, né? Vamos ajudar, vamos fazer algo. Vamos acordar. Né? Vamos lá, porque acordar. Deus falou no meu coração que eu vivi quando eu estava doente, o que eu vivi, eu me aproximei muito mais de Deus, né? Porque quando tu chega no médico, o médico chega e diz assim, vamos ver como é que teu organismo vai reagir, vai pra casa. E agora? O que eu faço? Né? Vou murmurar. Eu tenho bronquite e diabetes, né? Daí o que tu faz, né? Aí tu começa a pensar, poxa, mas eu preciso de um Deus vivo, né?
não posso nem falar nada, né? Vou murmurar, não. Né? Não, eu tenho que, né, louvar o meu Deus. E aí Deus começou tratando toda a minha família nisso. E eu disse, não, eu preciso fazer algo, Deus. E aí eu queria fazer. E eu, como a Luciana disse, mãe, faz algo como se fosse um show, né? A Luciana fala, faz algo como se fosse assim. E aí nós ali, não sabíamos como que era. E aí a pastora Lisete chega aqui 2 dias depois. E disse, conversando comigo, Lu, eu tava lá em casa pensando, o assunto era outro. E ela puxa assim, eu tava lá em casa pensando, por que tu não grava assim uns vídeos, tipo um programa? Nossa. Sabe, olha, e aí Tinha eu me disse, comentado, então, tu vem gravar amanhã? confirmação. Eu disse, veio. Foi assim. E ela E veio. fizeram. E Deus tenha abençoado. Né? E Deus tem abençoado pra glória de Deus, né? Porque Deus, ele é maravilhoso. E eu vejo assim que a gente tem que fazer as coisas para dizer que Deus, ele é bom e que Deus faz, né? Deus continua sendo bom. Deus não foi bom. Né? Deus foi bom quando não tinha pandemia, não, Deus continua sendo bom e ele vai fazer muito mais, né? E se não for na nossa geração, mas for em outra geração que ele for voltar, ou se for na nossa, mas Deus continua sendo bom. É verdade. E até lá, vamos se preparar. E até lá vamos se organizar. E até lá a gente não vai parar de trabalhar. Não vamos parar com a igreja. Não vamos parar de evoluir. Não vamos parar nos estagnar. Não apenas viver, vamos parar de viver. Ai meu Deus do céu, eu queria tanto uma igreja grande, queria tanto um ministério grande, queria pregar em tantos lugares. Gente do céu. Amém. Muito bom, pensa, eu quero que fale fala um pouco da igreja, se quiser falar um pouco da igreja, dos cultos. Né? Não, os nossos cultos. Pra quem vai assistir, que mora na nossa cidade, né? Cidade de Gravataí. Nossos cultos são domingos pela manhã às 9 horas da manhã, domingo à noite às 7 horas da noite, sexta-feira às 8 horas da noite. Nós também temos culto nas congregações da Parada 98 e da Parada 92, às terças e às quintas, às 8 horas da noite. E Deus tem sido bênção, e nós temos um projeto de abrir grupos familiares esse ano em vários bairros aqui de Gravataí. Temos também o projeto de abrir uma outra igreja, uma outra congregação no outro local que eu não vou falar ainda, porque estamos em processo, em organização. E eu acredito que Deus tem, mesmo em 2021, um ano de muita prosperidade, muita bênção para a nossa igreja, para o nosso ministério, como para tantos outros ministérios. Amém. Mas eu acredito que não vamos vislumbrar aquilo que Deus não fez. Eu vou deslumbrar aquilo que Deus já fez, eu vou deslumbrar aquilo que Deus vai continuar fazendo, e eu vou acreditar, não andando ansioso, mas me projetando, porque Deus tem coisas grandes para 2021, Deus em nome de Jesus. Eu creio também. Muito obrigada, que Deus te abençoe. Eu que agradeço. Quero que tu faça uma oração. Vamos orar. Vamos orar, agradecer a Deus. Esse povo aí que tá aí, de repente está aí nessa situação aqui que o pastor Rodrigo falou, né? Desanimado, triste, né? De cabeça baixa. De repente está lá sofrendo por algo do passado. De repente não se perdoa por algo que aconteceu, mas Deus tem algo realmente novo. Porque Deus, ele se renova cada dia, né? Cada manhã ele tem algo maravilhoso. E Jesus nos ama, né? Eu falei, Jesus me ama, mas realmente tão bom saber que Jesus nos ama, né? Na sua magnitude, na sua onisciência, né? Na sua grande... Mas ele eu conheço a Lu. Qual Lu? A Lu lá da 92, aqui. Né? Ela que faz... Ele não se conhece como indivíduos. Ele ama. Se você soubesse a razão disso, quanto é importante Jesus nos amar, né? Porque a gente tem filhos, né? E diz, eu amo meu filho. Então uma mãe, um pai, quando diz eu amo, faz tudo por um filho. Amar, tu olha, fica bobo, sorrindo para um filho, tu cola para um filho, né? Tu faz tudo para um filho. O teu amor, ele é puro, né? Por um filho. Mas agora tu imagina o dono do mundo, do universo, soberano, o rei dos reis. E nos amar como indivíduos. Nos amar. Saber quem é quem. E não só amar assim como um pai, uma mãe natural, mas amar e saber a quantidade do teu cabelo, teu fio de cabelo, saber o teu coração. Pra mim também, né? Mas ele sabe da barba também. Da barba. E saber assim o teu coração, né? Saber o que tu tem no teu coração. Então, Jesus nos ama. Jesus ama você que está aí. É verdade. Jesus abençoe. Eu vou sugerir também que muitas pessoas estão vendo, mas elas estão na paz, estão bem.
perdoaram, não estão murmurando, não estão pegando as coisas do passado. Mas muitas vezes sabe que tem alguém que está dessa forma. Não sabe, marca. Compartilha essa mensagenzinha com alguém. Compartilha essa mensagenzinha no Instagram e marca alguém. Compartilha no WhatsApp com alguém. Dá o like e compartilha para que outras pessoas se inscreve também, né? se inscrevam no canal. Às vezes muitas pessoas visualizam e não se inscrevem. Isso ajuda. O YouTube entende que está sendo bom. Que você não é relevante tá abençoando pessoas. Abençoando pessoas. E às vezes não é para você, mas é para alguém que está do teu lado e precisa. É verdade. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças porque o Senhor sempre nos ouve. Mesmo o Senhor na sua magnitude, na sua onisciência, conhecendo e podendo todas as coisas, o Senhor nos ama como indivíduo. E nós pedimos, Pai, sobre a vida de cada um que está nos assistindo, independente do horário, independente do momento. Eu acredito que o Senhor vai atingir a cada coração. O Senhor vai tocar em cada coração. Pessoas que estão amarguradas, tristes, pessoas que já perdoaram outras pessoas pelo que foi feito, mas não conseguem se perdoar, não conseguem, meu Deus, meu Pai, liberar o perdão para si mesmo e continuam acreditando que eles não merecem o melhor do Senhor. Que o Senhor possa vir com a Tua presença, com o Teu Espírito Santo, tocar no coração de cada um, para que possamos realmente sermos libertos das amarras do inimigo e possamos ser livres no Senhor. Nos libertar, ó Deus, da murmuração, que é um pecado, Senhor, horrível, que o Senhor abomina. Que possamos, ó Deus, estarmos, Senhor Jesus, entendendo que o Senhor é o melhor para nós e entendemos os processos, que se nós não estamos vivendo algo nesse momento que nós estamos querendo, é um processo que logo mais à frente o Senhor tem o melhor para nós e vamos sempre ver o melhor do Senhor na nossa vida e nós te pedimos isso, te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, Deus abençoe. Nosso amigo aqui de muitos anos. Estamos aqui agora com um tema: como viver. Como viveremos? Para que eles vivem? Crentes. Como viver o novo de Deus nesse tempo difícil. Eu perco o foco. Não, já tá muito. Assim, boa tarde. A paz seja convosco, amém? Hoje, a paz seja convosco. Que Deus abençoe. Estamos mais um dia aqui no Sofá da Lu, com mais um convidado. Ficou super bom, cara. Desculpa, eu Aí comecei a olhar a Lu e a Zane.